Bom dia, bom dia. Estamos dando início aqui a mais uma live, a quarta live, hoje com um tema bastante especial, né? Os 8 temperamentos, é um tema que o pessoal gosta bastante. Vamos aguardar um pouquinho, ver se entra alguém. Bom dia, pai, bom dia. Hoje a gente está com um tema aqui que eu até coloquei na caixinha de perguntas ontem e o pessoal gosta bastante desse tema. Na verdade, o pessoal está acostumado com os 4 temperamentos que se popularizou, né? O colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Mas hoje eu trouxe aqui os 8 temperamentos, né? Da matriz francesa, que é em cima desse livro aqui, né? O temperamento, a personalidade e o caráter. E uma excelente live para todos nós. Amém, que assim seja. Então, surgiu ali bastante questionamento do pessoal na caixinha de perguntas. Muita gente não conhece esses 8 temperamentos. Então, e deu para ver uma forte ligação do pessoal, né? Eu sou do temperamento sanguíneo nos 4 temperamentos. Qual temperamento será que eu sou nos 8, né? O pessoal queria fazer essa conexão entre a matriz grega e a matriz francesa, né? A matriz grega, ela é da Grécia Antiga, é uma matriz bem antiga, né? Foi ali elaborada por Hipócrates. E bom dia, Leandro. Bom dia, Du. E aí, pediu para eu participar ao vivo. Acho que foi sem querer que ela apertou ali. E eu também não sei mexer direito, então não vou nem encostar na tela. Bom dia. Então, tô dando início aqui, né? Falando que ontem eu coloquei na caixinha de perguntas ali sobre os 8 temperamentos, e o pessoal ficou um pouco surpreso, porque estão muito acostumados com os 4 temperamentos, né? E aí a gente faz quer fazer uma conexão dos 4 temperamentos com os 8, né? Puxa, se eu sou colérica, qual temperamento, na matriz grega, né, dos 4 temperamentos, qual temperamento será que eu sou lá na matriz francesa? É um pouco complicado a gente fazer, embora a gente consiga detectar, né, os que são emotivos, que tem emotividade mais alta na matriz francesa, já vou começar a falar mais a respeito, com os temperamentos quentes, né, da matriz grega, dos 4 temperamentos. Então, bom dia, Ju. Então você consegue fazer um paralelo assim, mas a matriz francesa, né, dos 8 temperamentos, ela é muito mais profunda, tá? Ela tem eu não vou conseguir abordar tudo aqui, tá? Porque a gente tem vários elementos, né? Seria assim, em cima desse livro aqui, então não tem como numa live a gente abordar tudo. Tem um questionário, né? Então eu fiz o questionário comigo. E é interessante porque você vai enumerando, então tem pessoas que enumeram, fica meio termo, não fica com a emotividade tão alta, eu já vou adentrar, já vou explicar melhor. Mas o meu deu bem alto em vários fatores fundamentais que são, né, os fatores fundamentais que eu vou explicar para fazer sentido aqui, né? Temperamento, caráter, né, como a gente chama, né, os franceses eles falavam, né, chamavam de caráter, são inclinações naturais que a gente tem, como resposta, né, a algo que acontece na nossa vida. Então, são inclinações naturais. Tem pessoas que são mais tranquilas, né? Nos 4 temperamentos, estou com o livrinho aqui também, dos 4 temperamentos, são as pessoas de temperamento frio. Então, às vezes, acontece alguma coisa que um colérico já age com fogo, ele vai sentir mais. A pessoa de temperamento frio, ela não vai sentir tanto, tá?
Ela não é que ela não vai sentir a emoção, mas ela vai sentir de maneira mais tranquila, mais amena. Vamos falar aqui dos 3 elementos fundamentais que são presentes em todos nós para que a gente consiga distinguir, para que a gente consiga, né, ali identificar qual que é o nosso temperamento na matriz francesa dos 8 temperamentos, tá? Claro, para você fazer isso, você precisaria pegar o livro, fazer o questionário, né? Não é tão simples assim. Mas, falando aqui, eu vou falando, vou explicando, você já vai conseguindo captar, pelo menos, se você é mais emotivo ou não, né? Então, vamos lá. 3 elementos que são fundamentais para que a gente consiga distinguir qual temperamento dos 8 temperamentos é o nosso. Primeiro, emotividade. Segundo, atividade. E terceiro, algo que a gente chama de repercussão. Vou explicar cada um desses elementos, tá? Emotividade. Todos nós nos emocionamos em certa medida, né? Tem pessoas que estão aqui, né, que se emocionam de maneira mais tranquila, como eu estava falando agora há pouco. Tem pessoas que se emocionam mais. Claro, depende muito da circunstância, né? Mas às vezes você escuta uma música e você se emociona profundamente com aquela música. A pessoa do teu lado, né, nem percebe a música. É claro que isso depende da história de vida da pessoa, enfim, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que se emocionam mais e tem pessoas que se emocionam menos. Eu, por exemplo, sou extremamente emotiva, né? Tanto positivamente quanto negativamente, né? Então, se eu escuto uma música que me toca, né? Uma música que sabe aquela coisa de arrepiar a pele, né? Eu sinto isso profundamente. Tem pessoas que, o meu marido, por exemplo, às vezes eu tô extremamente, né? Eu vejo uma notícia, alguma coisa, eu fico assim, e ele continua tranquilo, sabe? Aquilo ali não mexe com ele, né? Claro, como eu disse, em certas medidas, né? Ele sente uma notícia triste, por exemplo, ele vai sentir a tristeza, mas eu vou ficar com aquilo ali, né? Então, é importante a gente já... deixa eu pegar aqui um papel. Tinha aqui um bloquinho de notas. Só um momento que eu vou pegar um bloquinho de notas aqui, onde eu vou anotar. Vai ficar mais claro para vocês. Aqui. Vai ficar mais claro, porque olha só, aqui nós temos... Então, a gente estava falando de emotividade, né? Nós temos o emotivo... fiz bem pequenininho. O emotivo, a gente coloca um E grandão, tá? A pessoa que é emotiva, herdou do pai. É isso aí, pai. E olha, isso aí são características herdadas mesmo, né? São características herdadas que estão no nosso DNA, né? Então, emotivo, se você tiver um papel, uma caneta, coloca lá, emotivo, um Ezão. Se você se identificou como não emotivo, você vai fazer um N pequenininho. Deixa eu ver aqui. Acho que dá pra ver, né? Um N pequenininho na frente do Ezão, tá? Como não emotivo. Então, se identificou como uma pessoa que não é tão emotiva, embora, como eu disse, todos nós sentimos emoções, né? Mas cada um num certo nível, né? E é interessante a gente ver isso em criança, né? Porque crianças, todas elas têm emoção. Bom dia, avó. Bom dia. Todas as crianças, elas sentem emoção, elas demonstram, mas muitas vezes você vê uma criança que é muito mais emotiva, né? Chora muito mais,
E outras crianças que a mesma coisa que incomodou ali, ela fica mais quietinha no canto, né, não demonstra tanta emoção assim. Então a gente consegue ver esse grau, né, de emoção. Então, emotividade, isso é importante, é o primeiro passo desses 3 fatores fundamentais para a gente conseguir identificar ali qual dos 8 temperamentos é o nosso, tá? Atividade. Atividade é, para mim, esse segundo elemento, para mim, foi fundamental, porque, olha só, vou contar aqui. Deixa eu primeiro descrever o que é atividade, para daí fazer mais sentido. Atividade é uma disposição natural para agir. Veja, não é aquela pessoa que necessariamente faz tudo, porque às vezes essa pessoa ela faz muita coisa, mas não é uma disposição natural. Ela tá fazendo porque tem que fazer, é um sacrifício para ela, é um fardo ali, mas ela faz. Mas sabe aquela pessoa que não para quieta? Tem gente assim, né, que não consegue parar quieto. É a disposição natural para agir, tá? Então, é uma pessoa que ela tem a oportunidade, muitas vezes, de, no final de semana, descansar, mas ela não faz porque ela não consegue parar quieta, né? Então, quem é assim, a gente vai colocar no papel, minha caneta tá ruim aqui, um A grandão. Então, se você se identificou com uma pessoa muito ativa, uma pessoa que faz, um jeito, né, popular, você não para quieta, né? Sempre tá procurando coisa para fazer, mesmo quando tem a oportunidade de sossegar, né, de descansar, você tá sempre buscando o que fazer. Não consegue sentar no sofá e relaxar, né? Se você se identificou como essa pessoa, então faça um A grandão, tá? Um A grandão de ativo. Se você, assim como eu, se identifica com o não ativo, né? Ou seja, você até faz o que tem que fazer, mas se você tem a oportunidade de sentar no sofá e descansar, você vai sentar, né? Você vai descansar. Então você vai escrever um Nzinho na frente, que nem ali em cima, né? O emotivo e não emotivo, o ativo e o não ativo, tá? Por que eu vou dando essas denominações? Porque depois vai fazer sentido, quando a gente for ver ali os 8 temperamentos, tá? Vamos agora para repercussão. Repercussão. Aqui eu vou começar com o primeiro aqui, que é o primário, que é uma pessoa que é mais movida pelo momento presente. O primário, tá? A repercussão tem o primário e o secundário. O primário é uma pessoa que ela é mais movida pelo momento presente, tá? Então ela não é aquela pessoa que lembra muito das coisas do passado, de uma conversa que teve. Não, ela é mais movida pelas coisas do presente. Ela não fica pensando muito no futuro ou olhando muito para o passado, tá? Então o que tem para fazer aqui agora? Vamos fazer, né? É a pessoa primária, tá? Então tem o P. Essa caneta está ruim, vou ter que trocar ela. O P e o S. Deixa eu pegar uma outra aqui, só um momentinho. O P de primário. Agora deixa eu apresentar para vocês o secundário, que sou eu, né? Eu me identifico como uma pessoa secundária. Secundária é aquela pessoa que lembra das coisas do passado e que também olha para o futuro, tá? Não vive tanto o momento presente. Ela tá sempre lembrando do passado ou pensando no futuro, tá? Essas pessoas primárias... Nossa, mas minha caneta tá ruim aqui também. Não, mas agora deu. Primárias, aliás, as secundárias, elas tendem a serem mais prudentes, porque ao tomar uma decisão hoje, ela vai olhar para o passado.
Mas olha que interessante. Elas tendem a serem mais prudentes se elas vão tomar uma decisão hoje, elas vão olhar para o passado, vão ver o que deu errado no passado e aí qual a melhor decisão a ser tomada aqui e agora, olhando para o passado. Só que, se essas pessoas secundárias, né, com Szinho aqui, então olha só, deixa eu só colocar aqui, se você se identificou como uma pessoa que vive mais o presente, coloca ali P de primária. Se você se identificou como uma pessoa que vive mais o passado, olhando para o passado, lembrando de coisas do passado, sabe aquela coisa de você encontrou com uma pessoa em algum momento da sua vida, há muitos anos, e você lembra, você teve uma conversa com ela e você lembra até hoje. Né? Eu sou assim, eu lembro, né, de conversas, de coisas, até o Leandro aqui, ele fica às vezes assustado. Eu lembro de muita coisa do passado. Então, essa pessoa, às vezes, tende a ser um pouco mais prudente. Porém, essa pessoa também pode ficar... essa pessoa secundária, né, com Szinho ali, ela também pode ser uma pessoa que fica olhando para o futuro, planejando o futuro. Então, fica olhando o futuro, fica planejando o futuro, mas se ela... na atividade ela for inativa, for não ativa, ela vai ficar olhando para o futuro, olhando para o passado, planejando o futuro, vai ser prudente, mas ela não vai agir, entende? Então, olha que interessante, né? Essa junção das coisas. Então, uma pessoa secundária que é não ativa, ela pode ficar só almejando coisas, olhando para o passado e almejando o futuro, mas fica só no mundo das ideias, não sai daquilo, não age. E, curiosamente, essa sou eu, né? Então eu me enquadro aqui na emotiva, tá ruim aqui, no emotiva, não ativa, secundária. Tá? E aí vocês podem até, se quiserem comentar isso, o que vocês estão, se tiver alguma dúvida também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Porque eu tô acostumada com isso aqui, né? Já fiz todo o questionário e tudo, mas para quem tá tendo contato pela primeira vez, é diferente mesmo, né? Então aqui a gente tem os 3 elementos fundamentais, a base, para que você possa distinguir qual dos 8 temperamentos é o seu, tá? Existem vários outros elementos, tá? Posso até citar aqui, mas que não tem como a gente colocar, a gente falar sobre isso hoje, porque são muitos elementos, tá? Existe a amplitude do campo de consciência, polaridade, avidez, interesses sensoriais, ternura e paixão intelectual. Mas aí é interessante para quem quer fazer o questionário, né, que está nesse livro aqui, é muito bacana, porque você realmente descobre várias coisas, né, que às vezes você nem tinha pensado muito, mas você vai se descobrindo ali, tá? Então vamos lá, vamos voltar. Uma pessoa emotiva, vou dar um exemplo meu, emotiva, né? Eu me emociono com muita facilidade. Não ativa, secundária, vai estar como sentimental. É o nome né, um nome aqui dado pelos psicólogos franceses na definição, tá? Olha só que interessante, né? Eu sou não ativa, porém eu sinto emoção com facilidade. Então, eu sou não emotiva, eu sou não ativa para aquilo que eu não gosto. Eu não gosto de fazer faxina na casa. Então, para que eu faça faxina na casa, nossa, como é difícil, porque eu não sinto uma emoção positiva em pensar, nossa, hoje eu preciso faxinar a casa inteira.
Eu não sinto emoções positivas. Nossa, que legal. Então, e eu já não tenho atividade natural, né? Então, para mim é muito difícil. Agora, estudar filosofia, fazer o curso de formação em filosofia clínica integral era algo que, nossa, eu gosto demais. Como emotiva que sou, eu esperava, né? Sair um novo módulo, eu ficava vibrando com aquilo, né? Sou emotiva, então eu sou não ativa, mas com algo que me emociona, que traz emoções positivas, como se eu virasse uma pessoa ativa. Eu vou lá e faço. Então, olha que interessante, né? E aí, então a gente vai pegando características da emotividade, da não emotividade, tá? Atividade, não atividade, e aqui a gente vai criando, né, vai fazendo essas conexões e vai denominando aqui os temperamentos. Vamos lá, vamos citar os temperamentos que tem o E maiúsculo aqui, ou seja, que tem emotividade, né, os emotivos. Os emotivos são, tá, eu tô com uma colinha aqui porque senão me perco, né, os emotivos são os apaixonados. A gente não pode se apegar muito com os nomes, tá? Que são nomenclaturas dadas pelos psicólogos ali, tá? Então os emotivos são os apaixonados, os coléricos, os sentimentais e os nervosos, tá? Como eu disse, não se apegar muito ao nome, né? Porque senão já vai falar apaixonado, nervoso, né? Então olha só. O apaixonado é aquele que tem a emotividade alta, tá? Tem atividade e é uma pessoa secundária, ou seja, aquela pessoa que olha para o passado, que olha para o futuro, que não vive tanto o momento presente, tá? Então esse é o apaixonado, né? Ele é ativo, ele é emotivo, ativo e secundário. EAS, tá? EAS é o apaixonado. Por isso que eu digo, é um pouco difícil a gente comparar muito com os temperamentos, os 4 temperamentos. Embora os emotivos, o E grandão ali, eles possam ser comparados com os temperamentos quentes, o sanguíneo e o colérico, porque tem a emotividade mais alta, tá? Mas, por exemplo, eu sou considerada colérica, né? Dos 4 temperamentos, me analisei ali várias vezes, colérica. Mas o colérico, ele tem essa questão da liderança, de você agir, né? Essa atividade alta. Quando se fala em colérico, nossa, é uma pessoa de muita atividade. E eu ficava, nossa, mas será que eu sou colérica mesmo? Porque eu não tenho essa atividade alta. E quando eu conheci os 8 temperamentos, eu entendi. Eu tenho a emotividade alta e a atividade baixa, inatividade. Então, eu faço aquilo que eu gosto, aquilo que gera emoção positiva. Agora, não gerou emoção positiva, a tendência é de já não querer fazer, né? Isso aqui, pessoal, são tendências naturais, características herdadas, né? A gente não pode se render aos nossos temperamentos, tá? Isso aqui é a nossa natureza, né? Nossa primeira natureza ali. Nossa segunda natureza, na verdade, né? Mas depois eu quero finalizar falando das virtudes, né? Enfim, então, emotividade. Agora vamos para os temperamentos dos não emotivos, tá? Aquele que marcou o N, esse aqui, ó, que marcou o Nzinho na frente do E, não emotivo, tá? Não emotivo são os sanguíneos, olha só, a nomenclatura aqui é de sanguíneo. Lá nos 4 temperamentos da matriz grega, a gente chama de sanguíneo aquele que tem aquele que tem o fogo, né, o calor,
temperamento que a gente... Então, para ver que não tem como a gente comparar muito, porque senão pode dar uma certa confusão, tá? Então, aqui o sanguíneo, ele é não emotivo. É o não emotivo, ativo e primário, né? Tem essa característica que é parecida até com o sanguíneo da matriz grega, né? Que é ativo, quer fazer as coisas, e é primário. Então, é o presente, né? O que importa mais é o presente, o que está acontecendo aqui e agora, né? Mas ele não é emotivo. Então, a pessoa não emotiva, muito ativa e primária. O aqui e agora é o que mais importa, movido pelo presente. O fleumático. O fleumático, ele é não emotivo, ativo e secundário. Até o Leandro, não sei se ele ainda está por aqui. Bom dia, mãe. Eu não sei se o Leandro Piedade, ele tá por aqui, que ele até perguntou ontem, né? Eu até anotei aqui algumas perguntas que foram feitas. O temperamento fleumático da matriz grega é igual à da matriz francesa? Olha, depende, né? Porque o fleumático clássico é aquela pessoa não emotiva, de fato, que nem tá aqui na matriz francesa dos 8 temperamentos. Mas também não é uma pessoa ativa. E aqui a gente marca o A, uma pessoa ativa, né? Então é difícil você fazer essa conexão, porque a matriz francesa ela é mais profunda, né? Ela traz algumas características que na outra, nos 4 temperamentos a gente não vê, tá? E nos próprios, ali no próprio dos 4 temperamentos tem também alguns aportes, né? Então você tem o fleumático, o frio sobre o úmido, enfim. Mas é difícil você comparar exatamente, tá? Vamos lá. Então, fleumático, não emotivo, ativo e secundário. O amorfo é o não emotivo, não ativo, primário. Então, o amorfo, olha o nome, né? Os nomes são interessantes. É a pessoa que não é emotiva, não é ativa, né? Então, você sente emoção muito levemente, não tem a atividade, aquele ímpeto de fazer as coisas. Imagina, Leandro, não sei se ficou, né? Se ficou claro aí, se tiver mais dúvida também, pode perguntar, tá? Eu acho um pouco complicado essa conexão, porque realmente a matriz francesa ela traz uma profundidade maior, né? Então, isso que a gente está falando aqui dos três fatores fundamentais ali, né? 3 elementos fundamentais. Mas a gente tem aqui no livro mais elementos que a gente pode aprofundar ainda mais. É interessante fazer o questionário, é bastante interessante. Mas aqui no amorfo, né? Não emotivo, não ativo e primário. Então, é uma pessoa que não tem a emoção, a flor da pele, não tem aquela atividade natural e é primária, é movida mais com as coisas do presente. O apático é o não emotivo. Maravilha, Leandro. Brigadão. O apático é o não emotivo, não ativo e secundário. Então, é aquela pessoa que não tem a emoção à flor da pele, né? Não tem a atividade, né? Aquela atividade natural para fazer as coisas, e olha muito para o passado, olha para o futuro, tá? Essa pessoa, ela tende a, se ela não cuidar, e aqui entra a questão das virtudes, né? Se ela não cuidar, ela tende a ficar mais depressiva, porque ela olha muito para o passado, ela olha para o futuro, ela almeja o futuro, mas ela não tem a emoção, ela não tem a atividade, né? Porque a pessoa, como no meu caso, que tem a emoção, mas não tem a atividade, ela pelo menos consegue ali fazer aquelas coisas que ela gosta, né? Ela faz aquilo ali porque tem a emoção. Mas a pessoa apática, né, que ela não tem a emotividade, ela não tem a atividade e ela é secundária, então ela olha muito para o passado e ela almeja o futuro,
né? Olha para frente, para o futuro. Ela faz muitos planos, mas não tem aquela emoção e a atividade, né, que vão ajudar ela, tá? Gente, isso aqui a gente tem que sempre lembrar que são características naturais, inclinações naturais que todos nós temos, né? Mas que em cima disso existe a virtude. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa emotiva, não ativa e secundária. Se eu não cuidar, eu vou ficar remoendo o passado, eu vou guardar mágoa. Uma pessoa secundária, ela tem isso, de guardar mágoa, né? De lembrar de muitas coisas. Mas é interessante quando você sabe dessa tua natureza, né? Dessa tua inclinação, dessa tua tendência a agir dessa maneira, você fala, opa, eu não quero continuar assim, eu não quero que isso vá me corroendo, que isso me faça mal. O que eu posso fazer para ir contra? E aí entra a questão da virtude, né? De você buscar uma virtude que vá te auxiliar a ir contra um vício, né? Aquela tendência natural sua, né? Então é muito interessante você compreender. Eu sou uma pessoa extremamente ativa, sou emotiva, apaixonada, né? O temperamento apaixonado. Emotivo, ativo e secundário. É uma pessoa, né? Deu o check ali em todos, né? E veja só, nenhum desses temperamentos, nenhuma dessas características é melhor que a outra. Por quê? Vamos pegar um exemplo, uma pessoa apaixonada, né? Um apaixonado é um emotivo, ativo, secundário. Então, a pessoa que tem emotividade muito alta, gosta de agir, né? Tá sempre fazendo, começa uma coisa, termina, é prudente, tá? Porque tem a visão do, né? Consegue olhar para o passado, mas ao mesmo tempo almeja o futuro, tá? Então, nossa, uma pessoa que você olha a natureza dela, né? É favorável a ir para o caminho correto. Mas se essa pessoa ela faz tudo isso no uso de drogas, por exemplo, né, para alguma coisa ruim, ela vai, né, direto pro inferno, rapidamente, né? Então essa pessoa ela precisa estar andando na direção correta, tá? Por outro lado, olha só, uma pessoa que é apática, né, a não emotiva, não ativa e secundária, tá? Uma pessoa que ela tem dificuldade para fazer as coisas, né? Ela não sente a emoção, ela tem dificuldade para agir. Quando essa pessoa age, ela faz o que ela tem que fazer, ela está sendo mais virtuosa do que a pessoa com temperamento apaixonado, por exemplo, que já tem uma tendência, uma inclinação natural para agir. Então veja como a gente não tem que ficar, né, a pessoa tem temperamento apaixonado, então é melhor, o outro é apático, é pior. Não, né? O que importa é como a gente age, né? E aí entra a questão da personalidade, né, que se sobrepõe ao temperamento, né? O que a gente está fazendo? As nossas ações é que vão moldar, né, a nossa história. Eu senti minhas inclinações meio bagunçadas. É difícil compreender, porque isso aqui, eu acho que a senhora chegou, eu já tinha falado também da emotividade. É complicado, né? Eu tenho aqui o livro. No livro tem um questionário, eu não lembro quantas questões, são muitas questões.
São várias questões. Metade do livro aqui praticamente é com questionário, onde a gente vai respondendo, né, as perguntas que são feitas. E mesmo assim, eu ainda pontuei alto na maioria. Mas mesmo assim, dependendo da questão, em vez de pontuar no máximo, eu pontuo no mínimo ou no meio. Tem o meio do caminho também ali. Então, no final, você vai fazer o somatório, você vai ver, de 10 questões, 6 foram no E, né, de emotivo ali. Então, no questionário você vai conseguir fazer ali um somatório e aí você vai conseguir, né, ir para um lado ou para o outro, tá? Mas tem pessoas que respondem o questionário e elas ficam num certo intermediário mesmo, tá? E é bem interessante fazer esse questionário aqui, porque realmente você vai vendo características ali que você não esperava, você não conhece, né? Porque nos 4 temperamentos não é dito, tá? E eu também, para algumas coisas ali deixa eu tentar lembrar, na repercussão, antes de fazer o questionário, na repercussão primário e secundário, eu achava que eu era mais secundária. Pessoa que mais olha para o passado e futuro, enfim. E quando eu fiz o questionário, não deu tão alto como eu imaginei que fosse dar. Embora todos deram altos até, né? Mas na repercussão não deu tão alto o nível de secundário quanto eu imaginei que fosse dar. Outra característica que é interessante eu falar, né, é que por muito tempo, quando eu falava dos 4 temperamentos mesmo, eu não pensava quem eu sou, eu pensava quem eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser uma pessoa emotiva ou não emotiva, né? Eu gostaria de ser uma pessoa, né, nos 4 temperamentos, que é o que eu me analisava mais. Eu gostaria de ser uma pessoa tranquila, que não sente tanto, mas ativa, né? Uma pessoa que faz. Então, é interessante que a gente tem que responder o questionário de maneira bem sincera. Quem a gente realmente é e não quem a gente gostaria que a gente fosse, né? Então, o questionário ele tem que ser feito, de preferência, com alguém guiando mesmo, né? Então, um profissional que vai guiando, vai te orientando, tá? Vai te orientando para que você consiga compreender bem as questões, tá? E é interessante também que a pessoa que vai te guiar, ela já te conhece um pouco, já conhece um pouco a história da tua vida, porque senão ela não vai saber se você está respondendo aquilo que você é ou aquilo que você gostaria de ser, né? Então, no processo clínico, por exemplo, a gente primeiro busca conhecer minimamente a pessoa, buscar a historicidade, né, a história de vida dela, para depois você fazer um questionário assim, tá? Porque você já sabe mais ou menos como orientar a pessoa, tá? Eu tenho umas perguntas aqui. Da pergunta do Leandro eu já respondi, né? Tem aqui uma outra pergunta. Eu só conheço os 4 temperamentos. Sou profundamente melancólica. Em qual seria dos 8? Né? A gente faz essa conexão dos 4 temperamentos, né, com os 8 temperamentos. É complicado, como eu disse, né, você comparar, porque os 8 temperamentos ele tem uma profundidade maior, mas a gente pode... É difícil, eu também não posso falar, porque eu teria que buscar, né, te conhecer melhor, porque, por exemplo, tem uma amiga que ela comentou que nos 4 temperamentos da matriz grega, ela achava que ela era sanguínea. Exatamente, sanguínea. E nos 8 temperamentos, ela se identificou como apaixonada. Temperamento apaixonado, né? Então,
existem diferenças, né? O sanguíneo da matriz grega, dos 4 temperamentos, ele geralmente é mais movido pelo presente. O apaixonado é secundário, ele olha para o passado, né? Então, é difícil você realmente fazer essa conexão, tá? Até porque mudam as nomenclaturas também, né? Outra questão. Como os temperamentos ajudam a se relacionar melhor com os outros? Isso é interessante, porque a partir do momento que você conhece o seu temperamento, você conhece as suas tendências naturais, né? As suas maneiras de agir, né? De responder a algumas coisas no mundo. Então, por exemplo, aqui em casa, o meu marido, ele é mais tranquilo, ele não é emotivo. E eu sou emotiva. Então, eu já sei que algumas questões que acontecem, né, alguns estímulos, alguma notícia que eu vejo, eu vou agir de uma maneira e ele não vai agir do mesmo jeito. Eu posso culpar ele por não agir do mesmo jeito? Não, né? Então, às vezes, eu recebo uma notícia e eu vibro com aquilo. Eu sou emotiva. Ele não vai, talvez, vibrar da mesma forma, tá? Porque ele é mais tranquilo, né? Então, é interessante você conhecer a pessoa que é ativa e a pessoa que é inativa. Aqui em casa, ambos somos inativos. Então, para fazer qualquer coisa é um custo, né? Mas quando você tem uma pessoa ativa, casada com um inativo, por exemplo. Então, uma pessoa que é ativa, ela não consegue parar quieta. E ela vai olhar para a pessoa que é inativa e não vai entender. Nossa, por que essa pessoa não faz? Não, faz uma coisa ou outra só. Tem uma dificuldade tão grande. Às vezes faz, mas com uma dificuldade, né? E quando você compreende isso aqui, você vai falar, não, é uma tendência natural. Então, para que aquela pessoa faça, é muito mais difícil do que para um ativo, né? E aí você cria recursos. Como ajudar a pessoa a fazer algo, mesmo que a natureza dela seja, né, da inatividade? E ali você vai ajudando, você pode ajudar a pessoa, né? Então é interessante. Auxilia muito nas relações, né, nas relações familiares, nas relações de amizade também, com o filho, né? Você identificando na criança uma pessoa secundária. A minha filha, por exemplo, ela lembra de tudo, né? A gente brinca, nossa, lembra de coisas que a gente não lembra. Então ela é secundária, né? A gente identificou que a Maria Alice é secundária, ela lembra de muita coisa, né? É emotiva, né? Então alguma coisinha já causa bastante emoção nela, né? E a atividade a gente tem observado. A atividade, ela é para algumas coisas, né? Quando é criança, assim, a gente ainda vai... aí entra a virtude de você criar uma rotina com a criança. Então, se ela é inativa, mas ela tem emoção, vamos criar uma rotina, vamos criar a emoção positiva nas coisinhas que ela tem que fazer no dia a dia, né? Vamos ajudando ela a compreender o valor do esforço, né? Então, olha só como é interessante você saber sobre isso aqui para você ir auxiliando as pessoas que estão à sua volta, tá? E você mesmo, né? Quando eu descobri, né, entendi a minha emotividade e a minha inatividade, fez muito sentido, né? Porque para mim eram as mesmas coisas, a emotividade e a atividade, né? Se eu sou emotiva, eu tenho que fazer, mas eu sou emotiva e não ativa, né? Bom dia, Vitor. Bom dia. Então, é bastante importante você entender isso para você se conhecer, você saber maneiras de agir melhor no mundo e olhar, às vezes, para a pessoa que está à sua volta até com mais carinho, com mais compreensão, né? Uma pessoa inativa, ou até uma pessoa inativa olhar para um ativo, uma pessoa que tem, né, que faz, que não para quieto, né? E compreender a natureza dessa pessoa, né? A pessoa age assim mesmo, né? Então, ajuda
é fundamental. Você compreender isso vai ajudar bastante nas relações, tá? Foram essas as perguntas. Tinham algumas outras perguntas ali na caixinha de perguntas que eu respondi ontem, mas que já foi falado aqui agora, né? Então, assim, para fechar, eu acho que vale a gente lembrar. Temperamento é importante, a gente se conhecer é fundamental. Eu acho que é uma porta de entrada muito boa, tá? Eu sou apaixonada nos 8 temperamentos, eu gosto demais desse assunto, mas o que vale são as virtudes. As virtudes são mais importantes do que os temperamentos, porque as virtudes ali é que está o esforço, né? Independente de você ser uma pessoa, né? Vamos pegar aqui uma pessoa que é inativa, mas que age, que faz o que tem que ser feito. Uma pessoa que é muito ativa, mas que descansa na hora que tem que descansar. Ali entra a virtude. Ali que está a virtude, tá? A virtude é o equilíbrio, né? O caminho do meio. Então, mais importante do que os temperamentos é a virtude, né? Hoje se fala muito em temperamento, estão falando mais em virtude, mas a virtude tem que ser mais prioritária. Embora eu acho que conhecer isso daqui é fundamental para que você busque a virtude também. Então, eu sou uma pessoa inativa, preciso buscar ser uma pessoa mais ativa, né? Qual virtude que eu vou colocar, né, no meu dia a dia, tá? Eu acho que por hoje é isso, me passei no horário, mas é porque é um assunto denso e eu ainda deixei vários elementos aqui que eu não daria tempo para falar. Eu acho que eu consegui responder as questões também. Então, obrigada pela presença de vocês que estiveram aqui. A live vai ficar gravada se quiser assistir depois também. Um bom dia. Tchau, tchau.